Olá, sejam bem-vindos ao Formação em Debate. Eu sou a Jamile e vou apresentar o programa de hoje. O nosso tema é violência sexual. Como atender essas mulheres? Hoje falaremos sobre um assunto delicado e importante: violência sexual. Já é difícil imaginar uma situação como essa, mas com certeza é muito mais complicado vivenciá-la. Se após o ocorrido, essa pessoa chega até uma unidade de saúde, como você, trabalhador do SUS, independente da sua atividade, pode acolhê-la, minimizando, se possível, ainda mais constrangimentos. Alguns serviços municipais de saúde realizam o primeiro atendimento, colhem exames, fornecem medicações, fazem seguimento e realizam até mesmo o aborto previsto por lei nos casos indicados. A Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza todo o suporte necessário, com acompanhamento clínico, psicológico e social. Com certeza, um tema que desperta muitos questionamentos. Mande sua pergunta, participe! A nossa convidada de hoje é a assistente social Irotilde Gonçalves, que durante 36 anos ajudou mulheres vítimas de violência sexual no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia. Ela é facilmente relacionada com o pioneirismo na luta pelo direito das mulheres ao aborto legal. Fez parte da primeira equipe de atendimento, criada em 1989. E auxiliou na sensibilização dos demais profissionais. Teve contato diariamente com o sofrimento e a violência. Recebia com abraços e ouvidos, sempre dispostos a escutar, entender e ajudar. Tilde, como foi carinhosamente apelidada por seus colegas, auxiliou diversas vítimas a retomar suas vidas e chegou a receber o título de Anjo de Branco. É uma honra recebê-la, Tilde. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, tão delicado, mas tão importante para a nossa sociedade. Verdade. Eu tenho certeza que esse assunto já deve ter causado algum questionamento aí, na sua unidade de trabalho, não é mesmo? Então, que tal você mandar a sua pergunta, dividir essa questão com a gente? Envie para nós, para contribuir com que outros trabalhadores também tenham acesso a essas informações. É só escrever para o nosso e-mail, via WhatsApp ou pelo chat do YouTube, nos contatos que aparecem na tela. Assim, a sua pergunta deverá ser respondida e será respondida ao vivo durante o programa. E não se esqueça de nos dizer o seu nome e onde você trabalha. Bom, então participe. Nós já temos uma pergunta na tela. É da Júlia Amaral. Muito obrigada, Júlia, pela participação. Como os profissionais podem acolher e acompanhar as mulheres vítimas de violência sexual? Olha, primeiro, o profissional, ele tem que entender o que é violência e o que essa mulher está passando naquele momento. Tem que criar uma empatia com essa mulher para que ela possa se sentir à vontade num lugar que seja tranquilo, um lugar que seja reservado, porque é o momento de maior estresse para essa mulher. E o profissional, qualquer profissional que trabalhe com a violência deve entender que é um momento mais difícil para a mulher, porque ela está chegando num lugar desconhecido, ela vai falar com uma pessoa que ela não conhece, e se essa pessoa não tiver essa empatia, não tiver essa disposição de ouvir, principalmente ouvir essa mulher, ouvir todas as queixas, e porque os relatos são imensos, e não ter horas, não marcar, olha, você tem meia hora para falar, você tem 15 minutos para falar, ou ficar olhando para o relógio e dispensar o seu olhar para outro lugar. Então, o acolhimento, a meu ver, é o momento mais especial para o atendimento à violência em todos os sentidos. Nessa hora, ela quer ser ouvida.
ela precisa ser ouvida, ela tem que ser ouvida. Ela chega com uma carga imensa do seu estresse, do seu sofrimento, da sua angústia. E esse momento ele tem que ser assim, extremamente respeitado e ouvido com atenção, ouvido com muito sensibilidade pelos profissionais. Tá certo. Vamos a outra pergunta da Liliane, que é ex-residente multiprofissional do Hospital Tatuapé. Como devemos orientar as vítimas? Primeiro, a mesma deverá ir ao hospital ou à delegacia? Olha, a questão da violência ela é uma questão de saúde pública mesmo, né? Então, o que essa mulher deve fazer inicialmente não é um caso da delegacia nesse momento. Ela deve procurar o serviço de saúde, ser ouvida, ser orientada. Se for do desejo dela fazer essa denúncia na delegacia, aí sim ela vai procurar a delegacia, como é explicado nesse momento do acolhimento, como é explicado para ela os direitos dela. Isso é fundamental, explicar seus direitos. Olha, você tem o direito de denunciar, você tem o direito de procurar os órgãos que vão te apoiar fora desse serviço de saúde, mas é fundamental que ela receba o atendimento do setor da saúde nesse momento. Obrigada, Liliane, pela sua pergunta. Mais uma questão do final de celular 3307 veio por WhatsApp. Por que aconteceu no Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, que é um hospital especializado em politrauma? Uma dúvida recorrente. Então, na época isso foi muito questionado, muito falado, por conta do hospital ser referência para politrauma e não para não para essa questão. O que aconteceu foi que na época, depois de 20 anos de reivindicação dos grupos feministas, dos grupos organizados, para que se criasse esse serviço, para que se estabelecesse esse serviço, que a lei de 1940 dava sim esse direito, dá sim esse direito às mulheres, né, na interromper na gestação, nesses casos previstos em lei. E na época, imagine, em 89, era extremamente complicado, difícil falar disso. E o único hospital da rede, com uma vontade política daquela diretoria, em conjunto com os profissionais que estavam ali, estabeleceu esse atendimento no hospital referência para politrauma. E que deu certo, deu muito certo, porque ali tinham pessoas que se dedicaram grande parte da sua vida, grande parte do seu trabalho a essa questão, pensando nos direitos da mulher, na questão da violência, que a gente sabe que é recorrente. Nós sabemos que a violência ela acontece a todo momento. Então, foi por esse motivo que foi estabelecido no Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboia. Está esclarecido. E vale lembrar que o Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboia não é o único que presta esse tipo de atendimento. Vocês podem observar na tela que a Secretaria Municipal da Saúde possui um hospital de referência em cada região para os casos de aborto legal. Bom, nós temos na região sul o Campo Limpo, na região norte temos o Hospital Municipal da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, na leste o TID Setúbal, na sudeste o Hospital Tatuapé e na oeste nós temos o Maridene. Né? Então, é importante e nós continuamos com as perguntas aqui. A próxima pergunta vem do final 7938. Como identificar e proceder nos casos de crianças vítimas de violência sexual? Sabendo que os agressores geralmente são membros da família, fica muito complicado. Isso é muito complicado, infelizmente isso acontece. O lugar onde essa criança deveria ser protegida é esse lugar onde ela é violentada, onde ela sofre todo tipo de violência. Então, essa questão ela é muito complicada. Tem que ser muito bem atendido, tem que ter a participação
do serviço social, da psicologia, que é fundamental, dos médicos que têm que ver. E a nossa orientação para essas crianças, para essa família, é que procure conselho tutelar, procure os fóruns, né? As redes, né, que atendem as crianças, e casos que devem ser denunciados, caso seja comprovado tudo isso. Porque essa questão da violência contra a criança, ela é muito cruel. E que tudo seja feito o mais rápido possível. E que isso não pode ser demorado, não pode ser um atendimento para amanhã, para depois de amanhã ou para tarde. Não, esse atendimento ele tem que ser imediato. Exatamente. Bom, temos uma pergunta por WhatsApp, veio da Angélica Gomes. Muito obrigada, Angélica, por ter participado. É possível acompanhar as mulheres vítimas de violência sexual na unidade básica de saúde? Eu acho que sim, eu acho que é possível, porque as unidades possuem um quadro de profissionais que estão capacitados para isso e tem que ser sensibilizados, sim, porque possui assistente social, médico, a psicóloga, a enfermeira, e que pode acompanhar, sim, esses casos, né? Temos mais uma pergunta aqui. Veio do final do telefone 2148. Como deve ser feito o acolhimento das mulheres vítimas de violência sexual e como proporcionar apoio, conforto e segurança no primeiro atendimento? Ninguém melhor do que você, com a tua experiência, para falar sobre isso. Esse momento é de extrema importância. Quando chega uma mulher vítima de violência sexual, ela tem que ser atendida com todos. Você tem que se dedicar àquele atendimento. Primeiro, ouvi-la. Ouvir essa mulher. Ela precisa falar disso para você quando estabeleceu já aquela empatia, que ela pode confiar naquele profissional. E ouvir sem determinar tempo também, sem determinar momentos, né? Não desviar seus olhares, não olhar, não questionar a forma com que aquela mulher chegou, como ela está vestida, como ela está se portando, porque temos que respeitar esse momento de extremo estresse dessa mulher. Então, nós temos que ter muito carinho com essa mulher. Bom, mais uma pergunta do final 4397. Todas as unidades de saúde necessitam dar o primeiro atendimento e acompanhamento dos casos de violência sexual? Sim, eu acho que todas as unidades devem, a gente sabe que tem pessoas que são contra, outras são favoráveis, mas assim, todas as unidades devem sim receber essa mulher, fazer o primeiro atendimento e caso não tenha aquele recurso necessário para essa mulher, encaminhar para um local onde tenha o recurso, mas que isso seja fechado, que isso seja combinado, que isso seja marcado, para que essa mulher não seja mais uma vez penalizada buscando atendimento em outra unidade. Com certeza. Mais uma pergunta por WhatsApp agora, do Carlos de Almeida. Muito obrigada, Carlos, pela participação. É necessário abrir boletim de ocorrência em todos os casos de violência sexual? Olha, nos casos, a meu ver, é um dos crimes mais hediondo que existe, né? Isso é a vontade, o desejo da mulher, nos casos, por exemplo, de aborto previsto em lei, não se exige o boletim de ocorrência, mas ela é orientada a exercer sua cidadania e fazer uma denúncia sim, porque isso vai ter uma estatística e o Brasil perceber o quanto que nós precisamos de mais serviços para que possam atender essas mulheres. Então, sem essa estatística, ele não aparece. Mas não é necessariamente do desejo da mulher. Tem mulheres que não podem fazer essa denúncia, tem mulheres que não desejam fazer e tem mulheres que vão e fazem a denúncia. Mas ela tem que ser orientada, que é um direito dela exercer sua cidadania. Tá certo. Mais uma pergunta, do final 2835.
Quando foi implantado o primeiro serviço de aborto previsto em lei? E de quando é a lei que não se pune o aborto nos casos de estupro e risco de vida materna? Olha só, o Código Penal Brasileiro de 1940, ele foi elaborado pós Primeira Guerra. E lá tem o artigo 128, que se diz: não se pune o aborto em dois casos: caso de estupro e caso de risco de vida da mãe. Isso ficou no papel até 1989. Então, Nossa. foram quase 50 anos esse lapso. Então, é uma dívida que o Estado tem com as mulheres. Verdade. Né? Ela ter esse direito, está lá, né, no Código Penal Brasileiro, e não serem atendidas nesse aspecto. Porque nós sabemos que o aborto no Brasil ele é proibido, ele é crime, né? Então, as mulheres não tinham quem recorrer. Né? Então, o que acontecia? Elas iam se colocar em mãos de curiosas ou curiosos, né? Ia fazer o seu autoaborto, ia se colocar em risco, muitas vezes ficando com sequela ou perdendo a vida. Que perigo, né? Isso é assim, quando você perde uma mulher por aborto, que é uma morte perfeitamente evitável, a sociedade toda perde. É um prejuízo imenso, não só para a família principalmente, porque ela deixa 2, 3 filhos, são mulheres jovens. É um prejuízo para a comunidade onde ela vive e para a sociedade. Então, nenhuma mulher deve adoecer, ficar com sequela, morrer por conta de aborto. Porque é regulamentado. Né? Porque esses casos e a Organização Mundial de Saúde entende, vê, aprova isso. Né? Bom, nós temos mais uma pergunta por WhatsApp da Kátia Andrade. Kátia, obrigada pela tua questão. Qual é o protocolo do primeiro atendimento? O que deve ser feito? O que deve ser feito? Essa mulher, elas chegam nas unidades de saúde por todas as fontes. Então, ela chega porque ela ouviu, ela chega porque ela leu Isso é fundamental. Nós recebemos mulheres porque ela leu numa revista que tinha esse direito, que ela nem sabia que tinha. Ela ouve alguém falar, uma colega que sabe que existe orienta, também tivemos vários casos nesse aspecto. Alguns médicos que sabem que existe e faz primeiro atendimento, mas naquela unidade não tem, né, a questão da interrupção, ele então deve encaminhar para onde vai fazer. Né? E as mulheres não sabiam desse direito, né, que está lá mais de 50 anos. E agora, felizmente, né, desde 1989, e outras unidades, outros hospitais da prefeitura que têm esse atendimento. Bom, agora eu vou dar uma pausa na nossa conversa para lembrá-los que nós estamos nos aproximando da época em que os termômetros atingem 13 graus ou menos. Nesse período, a Prefeitura de São Paulo realiza algumas ações com as pessoas que se encontram em situação de rua. Em breve, vocês, trabalhadores da saúde, terão mais informações ao longo da nossa programação sobre esse e outros temas no nosso novo programa Plantão Saúde. Fique atento. Bom, agora vamos voltar para a nossa discussão. Mais uma pergunta na tela. Da Fabiana Soares. Obrigada, Fabiana. Para onde iam as mulheres vítimas de estupro que desejavam interromper a gestação? Essas mulheres não tinham um local de referência, elas nem sabiam dos seus direitos. Né? Então, para onde elas iam? Elas iam procurar fazer um aborto, quando conseguia fazer um aborto com pessoas não capacitadas, em lugares inadequados, se colocando em risco a própria vida. Né? Então, eu acho que...
pode cortar, porque eu Não, pode me continuar, perdi não tem um problema. pouquinho. A gente volta para a pergunta, melhor, né? Que aí a gente já entende. Então, o que eles querem saber, a Fabiana mandou, é como faziam as mulheres antes, né, de saberem dessa informação que elas podiam ir até uma Eu unidade. perdi o fio Não da tem meada. problema, a gente retoma. Ao vivo é assim. Então, como elas faziam antes? Como essas mulheres que eram vítimas de estupro e que ocorria a gravidez, como elas faziam? Elas iam procurar curiosas, lugares inadequados para interromper essa gestação, no caso do desejo dela. E muitas delas, eram obrigadas a teriam que ter esse filho, vítima dessa violência sem autorização dela de mexer no seu corpo. Enfim, era um sofrimento incrível, né? Principalmente para crianças, eu digo crianças e adolescentes, né? Que também eram vítimas. Que também eram vítimas, engravidavam, né? E não tinha onde recorrer. Muitas vezes elas procuravam sim os hospitais. Eu atendi várias vezes que procuravam o hospital, recebia ali o primeiro atendimento e eram orientadas a procurar uma autorização judicial. Isso demora muito tempo, naquela época, né, eu estou falando de 1989, dos anos 80, demorava muito tempo para sair essa autorização. Quando ela conseguia essa autorização, o período gestacional já não permitia que fosse realizado a interrupção, porque nós sabemos que gestação não pode ser interrompida tardiamente. Então, elas tinham que ter essa criança. Muito triste. Temos mais uma pergunta por WhatsApp, agora do Lucas Soares. Lucas, muito obrigada pela sua participação. As mulheres vítimas desse tipo de violência são de diferentes classes sociais? Tem esse levantamento? Tem. Infelizmente, a violência sexual ela é democrática. Ela está em todos os níveis socioeconômico e cultural. Tanto a mulher pobre como a mulher de classe média, a mulher rica, ela pode sim sofrer violência sexual. Porque nós estamos falando de violência sexual, não é só aquela que acontece na rua, é aquela que acontece em casa, é aquela que não é discutida, que não é falada, que não é comentada, que é a violência marido e mulher. A violência sexual, ela é qualquer relação sexual não consentida. Então, essa dificuldade das mulheres que são casadas e sofrem essa violência e não conseguem denunciar, não conseguem falar, não conseguem se expressar. Não tem, assim, uma classe social. É claro que a violência acontece mais nas periferias, onde tem a população maior, tudo isso. Mas nós sabemos que a violência está em todas as classes, todos os níveis socioeconômico e cultural. A violência acontece em casas de pessoas pobres, ricas, classe média, em todos os lugares. Temos mais uma questão também por WhatsApp da Gabriela Nascimento. Obrigada, Gabriela, por participar do nosso programa. Em quais situações é permitida a realização do aborto pela legislação brasileira? Talvez ela tenha perdido, a gente repete a informação. Claro. Então, o Código Penal brasileiro está lá, não se pune o aborto nos casos previstos em lei, o caso de estupro, caso de risco de vida da mãe, e de 1996, a questão da má formação fetal, né? O feto incompatível com a vida, a anencefalia. É um caso também bastante delicado e muito doloroso para atender. São os casos que mais... Todos os casos são muito delicados, todos os casos me comovem muito, mas essa questão do bebê incompatível, daquela gravidez incompatível com a vida, ela é muito cruel, porque aquela gravidez foi planejada, muitas vezes é o primeiro filho, e ela faz a opção de interromper essa gestação. Então, muitas vezes ela já planejou o quarto, as roupas, tudo para receber aquela criança,
e é um feto incompatível com a vida, conforme vários exames médicos, né? Porque isso é muito criterioso, tem vários exames e que comprovam. Felizmente, a ciência tem essa possibilidade de comprovar que aquele feto é incompatível com a vida. Comove a você e a todos nós, com certeza. Vamos a mais uma pergunta na tela, por WhatsApp do Rogério Teixeira. Obrigada, Rogério, pela participação. Como ficam os valores e crenças dos trabalhadores desse serviço em relação ao aborto e à violência? Olha, eu sou católica, primeiro deixa eu dizer que eu sou católica. Eu acho que eu sou uma profissional que devo atender e naquele momento eu estou exercendo o meu papel de cidadã, de profissional da saúde, de assistente social. Então, essa crença, ela não deve interferir. Eu acho que a objeção de consciência ela é legítima, mas eu acho que se eu não puder atender por conta da minha religião, eu tenho que buscar outro profissional que vai atendê-la sim. Ela tem que receber esse atendimento. Não pode ficar desamparada. Não pode de jeito nenhum essa mulher ficar desamparada por conta das crenças religiosas, né? Quando eu iniciei o meu trabalho com essas mulheres, eu fui conversar com várias entidades, né? E nunca tive assim, uma resposta de dizer, olha, você não está fazendo uma coisa certa, enfim, na verdade eu recebi apoio, né, dessas pessoas. Então eu acho que essa questão da religião, da nossa crença, cada um tem a sua, tem que ser respeitada sim, mas isso não deve interferir na questão do nosso atendimento, do nosso profissionalismo, estou falando por mim, da nossa ideologia. Com certeza. Nós temos mais uma pergunta por WhatsApp do Heitor Ribeiro. Ele quer saber quais foram as dificuldades iniciais para a implantação desse serviço no Hospital Jabaquara. Muito obrigada, Heitor, pela participação. Olha, Heitor, as dificuldades foram muitas. Primeiro, os profissionais que iam aderir a esse atendimento. Segundo, sensibilizar aquele hospital, os profissionais, para que eles entendessem o que ali ia acontecer, um novo atendimento polêmico e delicado. Então, isso foram vários embates. Então, inicialmente, foi feita uma sensibilização com os profissionais, com todos os profissionais, para dizer, olha, nós vamos agora iniciar um novo atendimento aqui, que se trata disso. Então, todos têm que saber, quando você implanta um serviço de aborto previsto em lei, não só a equipe, não só as diretorias devem estar participando ou sabendo, todo o hospital, desde o porteiro, desde quem recebe lá na frente essas mulheres, tem que saber que isso existe, que uma resposta, um questionamento, bota a perder todo o serviço. Do telefone final 0925, um dos grandes perigos atuais é a naturalização da violência. Como combater essa naturalização? Como promover a desnaturalização? Pois é, eu vou responder com uma pergunta, essa pergunta. A questão da violência, sabe, não é de poucas pessoas. E poucas pessoas sabem o que causa essa questão. A violência, o aborto legal, é um problema de muita gente da sociedade, né? Então, um dos grandes perigos é não fechar os olhos para isso, não discutir essa questão. Nós temos que desmistificar isso, colocar em pauta, falar sobre isso, não tornar isso um tabu, porque quando você torna um tema, um tabu, não discute, não faz parte, ele só tende a aumentar. Então, nós temos que fazer esses debates.
Vamos a outra pergunta. A Aparecida Menezes, muito obrigada, Aparecida, por ter participado do programa. Como essa lei do aborto surgiu? Foi um resultado da luta das mulheres ou uma vontade política? Na verdade, a lei é do Código Penal Brasileiro de 1940, no artigo 128. Se você lê esse artigo, diz lá, não se pune o aborto em 2 casos. Caso previsto por lei, os casos previstos por lei que são estupro e risco de vida da mulher. O atendimento só aconteceu em 1989 por uma luta dos grupos feministas, dos grupos organizados de mulheres e a vontade política de estabelecer esse atendimento, que é um direito das mulheres. É uma dívida que o Estado tem com as mulheres, que quase meio século, para poder tirar essa lei do papel, tirar esse atendimento do papel. Felizmente, ele foi tirado e continua. Muito bom. Mais uma pergunta via WhatsApp do telefone final 1247. Quais são os hospitais de referência para o atendimento desses casos? Bom, eu vou responder essa porque a gente já aproveitou e fez uma lista para que as pessoas também possam saber. Então, você que não sabe quais são eles, eu vou repassá-los. Na região sul, nós temos o Hospital Municipal do Campo Limpo. Na região norte, a Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha. Na região leste, o UTI de Setúbal. Na sudeste, o Tatuapé. Oeste, o Mário Dene. Bom, então, essa daqui eu dei uma coladinha aqui para responder. Vamos à próxima pergunta. Quais os impactos sobre os trabalhadores da saúde ao lidarem com situações de tanto sofrimento e violência? Foi uma pessoa que não se identificou, do telefone final 9633. Realmente é um trabalho que não é fácil, mas eu acho que nós, profissionais, nós temos que estar preparados para isso. E se tiver algum conflito, alguma coisa, nós temos que procurar uma ajuda também para a gente, que é cuidar de quem cuida, é muito importante. Então, nós também temos, né, as nossas crenças, os nossos valores. Então, se algum profissional tiver algum conflito, procure ajuda também com outro profissional para que esse trabalho se desenvolva com coerência, com amor e com carinho, que é um tema extremamente delicado, é um tema extremamente difícil de ser cuidado, mas eu acho que ele está aí, não devemos nunca fechar os olhos para isso, senão nós vamos reforçar essa questão da violência e essa questão do aborto. Poucas pessoas sabem o que envolve essa questão. Para você ter ideia, no mundo, 56 milhões de abortos são realizados. Nossa. Né? Conforme a Organização Mundial da Saúde. Então, nós não podemos, não é proibindo que ele não acontece. Ele acontece sim, de forma inadequada, de forma perigosa, colocando em risco essas mulheres, deixando sequelas e um sofrimento incrível. Bom, temos uma outra pergunta por WhatsApp da Sandra Teixeira. Obrigada, Sandra, pelo envio da sua questão. Como foi organizada a equipe no hospital? Quais as dificuldades que eles enfrentam no cotidiano desse trabalho? Olha, foram pessoas que já tinham uma sensibilidade com esse tema, né? Não foi fácil, foi difícil você ter pessoas que realmente queiram trabalhar com esse tema, mas eu acho que foram pessoas sensíveis que se dedicaram grande parte do seu dia, da sua vida, estudando e revendo essas questões para poder fazer esse atendimento. Eu acho que são pessoas que foram extremamente preparadas para atender essas mulheres. Então, não temos no que nos preocupar, são pessoas bem capacitadas. Mais uma pergunta na tela. Final do telefone 0312. Como proporcionar apoio, conforto e segurança no primeiro atendimento? Na prática, como fazer isso? Primeiro, você tem que acolher essa mulher com toda delicadeza e com toda a sensibilidade no caso dela. Não devemos nunca, jamais questionar essa mulher.
essa mulher tem que ser ouvida. Ela tem que ter um tempo que ela quiser para falar e para a gente ouvir. Não temos que apressá-la ou mandá-la para algum lugar antes de saber o que está acontecendo. Porque é o momento que ela chega num lugar onde ela não conhece, ela vai conversar com um profissional que ela não conhece e ela está extremamente sensível a essa questão. Então, nós temos, primeiro, acolher com muita simpatia, com muito carinho e ouvi-la. É extremamente importante você ouvir essas mulheres, ouvir com atenção e nunca questioná-la, nunca, jamais questionar uma mulher nessa situação. Mais uma pergunta do telefone final 5354. Fale um pouco sobre o mito de que as mulheres provocam a violência. Isso é muito comum mesmo? Isso é muito comum, infelizmente. Eu acho que isso é uma coisa extremamente complicada, você achar que as mulheres elas estão provocando a violência. O corpo é da mulher, ela só vai permitir mexer no corpo quem ela quiser, como quiser. Não interessa como ela está vestida, o horário que ela saiu de casa, ninguém tem o direito de mexer do corpo de uma mulher sem autorização, sem a permissão dela. Então, esse é o mito que as mulheres provocam. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam que as mulheres provocam a violência, o que não é verdade. As mulheres, elas devem andar como elas quiserem, voltar a hora que elas quiserem e ter o direito de ir e vir como quiserem, do jeito que quiserem, sem serem abusadas. Isso mesmo. Mais uma pergunta do telefone final 9639. Podemos dizer que a invisibilidade da violência sexual conjugal, como é então quando são casados? Exatamente, é uma invisibilidade. Isso nunca é questionado, isso nunca é falado, porque infelizmente as mulheres acham ainda que faz parte do relacionamento, enfim. E nós sabemos que violência sexual, estupro, é qualquer relação sexual não permitida. Então, isso é a violência. Não interessa se é o marido, o namorado, mas é o momento que a mulher não deseja ter essa relação e é forçada. Então, isso é uma violência. Outra pergunta na tela do César Romeiro. Obrigada, César, por ter enviado sua questão. Por que algumas mulheres têm vergonha de falar sobre o estupro? É muito comum mesmo? É muito comum as mulheres terem vergonha de falar. Elas são violentadas e elas se sentem culpadas por terem sido violentadas. Então, tem aquela questão da vergonha, do medo e de ser julgada, de ser mal entendida. Então, elas se fecham. Tem pessoas que levam anos para poder falar disso. Há pouco tempo eu recebi uma carta de uma senhora que ela teve coragem de falar sobre essa violência sexual que ela sofreu quando era criança. Ela tem agora 50 anos. E agora, depois que ela viu o nosso programa, que a gente falou sobre isso, ela teve coragem de falar. Tive estudantes também que tinham sido violentadas e que só depois de uma conversa, um encontro, ela conseguiu falar. Ela nunca tinha falado. Então, parece que fecha essa gaveta e não vamos mais abrir. Só que ela está lá. Ela está e vai ficar para sempre. Se você não procurar ajuda, ela vai ficar com você. E isso é muito triste para as mulheres. Bom, temos mais uma pergunta agora por WhatsApp, da Antônia de Melo. Antônia, agradecemos o envio. O que explica ainda tantos casos de estupro e violência sexual? Eu acho que, na verdade, é assim, essa questão que a gente vive num país machista, né? E que os homens acham que... Porque, na verdade, o estupro, eu penso que o estupro não é o prazer, não é pelo prazer, é pela força. Então, o dominar alguém. Então, eu acho que é essa questão do machismo, né, que leva esses homens, infelizmente, a praticarem esses atos tão abomináveis. É verdade.
Bom, outra pergunta da Cíntia Zait. Cíntia, nós agradecemos o envio da sua dúvida. E quais são os principais efeitos psíquicos e psicológicos da violência sexual? Devem ser destruidores, não é? São destruidores. O isolamento social é um deles, né? A falta, né, não dorme, essas mulheres não conseguem ter um sono, sabe, o desinteresse pelas coisas. As adolescentes e pessoas que estudam param de estudar, né? Então você vê interrompem a vida. Interrompem a vida por conta dessa questão. Bom, nós temos mais uma pergunta na tela do número final 5758. Como reagem as mulheres que passaram pelo ato violento e depois têm que lidar com o aborto? Como passam por tudo isso e qual é o apoio necessário? A sua vivência deve ter encontrado muitos casos. Encontrado muitos casos. Primeiro, aquela questão do estresse da violência, depois passar pela questão do aborto, que também não é uma coisa tão tranquila. Fazer aborto, emocionalmente ninguém é favorável ao aborto, né? Ele existe, a gente sabe que ele está aí, é um dado de realidade, né? Não é proibido que ele não acontece, ele acontece sim, mas essa mulher que passou por violência sexual, engravidou, optou por uma interrupção, ela deve ter um atendimento social e psicológico. O atendimento psicológico, nesse atendimento, é fundamental para essas mulheres. E nós recebemos mais uma pergunta agora pela live no YouTube. Nós estamos ao vivo também pelo nosso canal. O Piero Kaique, obrigada Kaique pela sua participação. Como os profissionais de saúde podem perceber sinais de alerta de agressão não declarada? Eu acredito que muitas mulheres realmente cheguem, né, nessa situação. Você identifica como é? O que você percebe na mulher? Olha, a mulher que sofre violência sexual, ela tem uma postura diferente, ela não precisa estar ferida, né? Porque as pessoas acham que a mulher que foi estuprada, ela tem que chegar com hematoma, sangrando, enfim. Não é, porque existe uma violência, um estupro, que é com um revólver, entendeu? Então, quando você tem um revólver apontado para você, ele não vai deixar marcas físicas, ele vai deixar, sim, marcas profundas na alma dessa mulher. Então, essa mulher, ela chega, a postura é muito diferente, né? De chegar e contar, ter essa disponibilidade de contar para uma pessoa que ela não conhece, que ela não sabe como vai ser encaminhado tudo isso, e contar como isso aconteceu, como aconteceu. Então, eu tive vários casos que foi assim uma violência que não deixou marcas físicas, mas profundas marcas psicológicas. Final do telefone 7099, a pergunta é a seguinte: as mulheres ainda optam pelo silêncio com a consequente subnotificação deste crime? Seria porque ela pode ser mais uma vez vitimizada ao pensar em que ela mente e assim passar a ser interrogada? Olha, esse silêncio, essa questão dessa preocupação de dar essa notícia, de fazer uma denúncia, eu acho que são variáveis. Tem mulheres que não querem se expor, têm medo de ser novamente penalizada. Tem mulheres que não vão fazer porque aquele agressor é do seu bairro, da sua comunidade, e ela sofre ameaça. Então, são variáveis que a gente tem que verificar muito bem isso. Não é porque as mulheres não querem dar uma notícia que foi estuprada, que é um crime hediondo. Para mim, é um dos piores que existe. Mas essa mulher, ela tem essa preocupação, que se ela tem filho, os filhos são ameaçados, então ela não vai se expor novamente. Ela acredita que é uma forma de proteger realmente a família e ela acha que não denunciando, ela está se protegendo. Vamos a outra pergunta, final do telefone 5488. O número de casos de violência sexual é grande e vem aumentando? É muito grande.
infelizmente, em todas as cidades, né, no país todo, enfim, no mundo, a violência sexual ela acontece e é um número assustador. Eu não tenho agora os números, mas é um número assustador. O que acontece atualmente no Brasil não aumentou. Eu acho que as mulheres elas começaram a falar. Então, isso vem à tona. O que antes era velado. Era velado, camuflado, e não se falava disso. As mulheres começaram a falar, tendo apoio, sabendo que elas podem contar com serviços, com profissionais, com as delegacias da mulher, com serviços especializados. Então, elas começam a procurar. Olha que bacana, agora nós recebemos uma mensagem via WhatsApp, em nome da equipe do Serviço Social e Ouvidoria do Hospital Saboia, que gostariam de agradecer e parabenizar a nossa colega, que muito nos ensinou e nos deixa sua experiência gravada na nossa memória. Bonito? Lindo, muito bonito, obrigada, pessoas queridas, muito obrigada por esse carinho e continuamos a nossa preocupação, a nossa luta, continuamos acolhendo e falando com essas mulheres. Bom, nós ainda temos muitas dúvidas para esclarecer, mas estamos chegando ao fim do programa de hoje. Foi ótimo poder responder a tantas questões e contar com a participação de cada um de vocês. Lembrando que a sua dúvida pode não ter sido lida e respondida ao vivo, mas nós vamos encaminhar para que a Irotilde responda posteriormente. Bom, e obrigada, Tilde, mais uma vez, por você ter vindo, ter se disposto a compartilhar tanto conhecimento e vivência, que é o seu diferencial, são 36 anos, e em nome da Secretaria Municipal da Saúde e como servidora, eu agradeço por você ter, por tantos anos, como trabalhadora da SMS, acolhido de forma tão carinhosa todas essas mulheres que chegaram até você. Muito obrigada, eu que agradeço de poder falar um pouco, de poder contribuir esses anos com essa contribuição nesse atendimento tão especial com as mulheres. Eu gostaria de continuar, com certeza. Foi uma honra mesmo recebê-la. E você, já visitou o nosso canal no YouTube? Se ainda não, eu te convido a fazer isso assim que o programa terminar. Lá, você vai poder acompanhar todos os programas, reassisti-los e ainda se inscrever para ter acesso às novidades e a todo o conteúdo. Visite youtube.com/canalprofissional-sms-sp. Acesse. E eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo durante a programação do Canal Profissional. Até já!